Amém. Vamos lá então, vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor Deus Pai, entramos aqui em Tua presença, Senhor, novamente, Pai, para Te agradecer a esta oportunidade, Senhor, a todos que vieram, que estão aqui, Pai. Senhor, ser presente aqui, Senhor, nesse momento de estudo, Pai, sobre empreendedorismo, mas, Senhor, que não deixamos, Senhor, os princípios bíblicos para trás, Senhor, mas que possamos aprender aqui, Pai, tanto na teoria, Pai, que possamos praticar isso, Senhor, no nosso dia a dia e aprender, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos revelar aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Em nome de Jesus, nós convidamos a Tua presença e Te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, então. A gente comentou bastante nesses últimos dias sobre a parte financeira, né? A gente começou desde lá de precificação, de gestão financeira, investimentos, e hoje eu vou entrar num novo assunto, vamos dizer assim, que eu acho que é primordial para o empreendedorismo, que é inteligência emocional. Isso é um termo. Vamos lá então. Inteligência emocional. Esse é um tema que, pelo menos, eu tenho ouvido muito na minha redondeza, na internet, nesses últimos anos. E eu pesquisando vi que não é algo de hoje, é algo muito antigo, porém hoje se fala muito por conta da geração que a gente está vivendo hoje. Então, como sempre, a primeira pergunta que eu faço, eu jogo para vocês, o que vocês entendem como inteligência emocional? Não sei se vocês costumam ouvir muito esses termos no dia a dia, mas, Maurício, o que você entende de quando você ouve inteligência emocional? Para ser sincero, esse termo para mim é novo. É novo, olha só. Na inteligência emocional, porque não que eu fique descrente disso, sabe? É isso. Eu acho que eu fui para trás. Eu fui um pouco para trás. Então, quando você fala de emoção, eu só vejo sentimento. Opa, boa noite, tudo bom? Fica à vontade. Mas ouvindo esse termo, inteligência emocional, o que você imagina que seja? Então, eu só vejo sentimento. Eu não como se fosse algo assim que movesse a gente a aprender e descobrir algo novo. Então, eu vejo dessa forma. Emoção emocional, né? Pode ser puxado do lado do gente na tecnologia. E Adriano, tudo bom? Boa noite. Beleza. Vamos continuar as perguntas. Ontem, semana passada, eu fiz essa pergunta e eles responderam exatamente o conteúdo que eu passei. Então a gente estava em sincronia. Vamos ver se hoje a gente está em sincronia também ou se eu vou aprender uma coisa nova, um conceito novo aí. Michel, inteligência emocional. O que você acha? O que você entende com essa expressão? Inteligência emocional, consciência emocional, né? Antigamente se fala muito a respeito da inteligência, só a inteligência, capacidade de resolução de problemas. Né? Hoje busca-se muito esse coeficiente de inteligência emocional, que é a capacidade de inteligência mais a emoção, que dependendo da situação, diante das variáveis, você não usa só a sua inteligência para fazer cálculo ou resolução de problemas, você tem que lidar com outras variáveis que são relacionamentos pessoais, a maioria das situações. E as relações pessoais geram conflitos. Se você tem uma boa inteligência emocional, você foca no seu resultado e consegue fazer a priorização dessas variáveis para atingir esse objetivo. Aliás, hoje esse tema já me ajudou a usar a inteligência emocional no contrato que eu vou fechar. É mesmo? Estava numa situação, eu vi uma publicação da inteligência emocional. Nas tratativas que eu estava com o corretor lá de São Paulo, para ajudar o cliente a fechar o contrato. Porque corretor excessivamente proativo. Aí toda hora perguntava, cara, espera, pode verificar. Aí mandou um negócio do contrato de você, não, tipo, já respondeu. Vamos verificar, estamos em 45 segundos, vai dar tudo certo, pode comigo. Você é inteligência emocional para passar a informação positiva. Para a gente não perder o negócio, porque também é o objetivo do cliente fechar o negócio. Não poder deixar nenhuma emoção para trabalhar o negócio. Você não podia ficar assim, né? Muito bem, inteligência emocional. Você conseguiu conter as emoções ali de uma forma inteligente. Até só um Pode falar. O presidente Amin
escutei a pregação da Joyce Meyer, falando assim que quando ele presidia o estado de campo, sempre que ele estava diante de um problema, ele escrevia 2 cartas. A primeira ele colocava tudo aquilo que ele queria, tudo que ele pensava em um andamento. Ele rasgava, aí ele fazia uma segunda carta educada. Primeiro ele fazia. Botava para fora. Olha só que interessante. É uma boa prática, hein, cara? Vou começar a fazer isso. Muito bom, perfeito. Thaís. Acho difícil do Michel, mas é um contrato que ele falou. Eu acho que é uma habilidade que você resolver problemas. É uma habilidade que você tem de sair de algum problema, de alguma situação que está te deixando de mãos atadas ali, você ter uma mensagem, uma habilidade de você se dar bem na coisa. Sim, perfeito. Resolução de problemas. Muito bem. Marcelo e Adriano que chegaram agora. Estou perguntando qual que é o conceito, o que vocês entendem quando vocês ouvem inteligência emocional? Qual que é o conceito que vem na cabeça de você, Marcelo? Inteligência emocional. Como respeito consciente emocional. Mas eu entendo o seguinte: é você lidar com as suas emoções, suas próprias, sem deixar as suas emoções intervir nas decisões. Perfeito. A própria, nós somos seres emotivos. Principalmente a mulher é mais emotiva que o homem. O homem é mais razão. Sim. Mas às vezes nós temos as nossas emoções. Então a inteligência emocional é como o Michel falou. É saber lidar com as situações sem deixar as emoções tomar frente, as emoções e aflorar. Aquele exemplo que você deu na foto, vai ficar berrando porque a tendência nossa, seres emocionais, é extravasar, é o que ele falou na carta, faz uma carta falando tudo o que ele pensa, não é assim. Ele faz na segunda para utilizar o negócio. Falou que sim. Para isso, ele conseguir controlar as suas emoções no momento difícil, no momento de tomar a decisão. Perfeito. Nossa. Você vai falar que você colocar os 3 primeiros minutos, né? Os 3 Você conseguir controlar os 3 primeiros e consegue pensar. Para resolver. Vai ser uma boa outra tática, a segunda tática que a gente está aprendendo aqui. Para treinar. Vamos lá. Vou falar sobre isso hoje. Legal. Adriano, o que você entende com inteligência emocional? Além do que eu ia falar, será que seria uma razão? Razão e emoção? Razão e emoção. Razão e emoção. Um equilíbrio aí, né? Entre razão e emoção. Perfeito. Olha, eu acho que não preciso dar mais nenhum conceito, acho que vocês explicaram muito bem o que é, né? Esse é um tema que eu particularmente gosto muito, eu gosto muito de ler, de estudar, porque foi uma das áreas que eu mais tive que trabalhar em uma fase mais turbulenta da minha vida. Então é algo que eu gosto muito de comentar, porque é algo que eu tenho bastante... não diria que eu sou expert, mas eu diria que eu passei por algumas experiências nessa área, então eu gosto de compartilhar essas experiências. E a ideia é compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu entendi com isso, depois lendo, né, com livros e palestras de experts, né, nesse assunto hoje em dia, eu conscientizei ali, né, eu defini ali um conceito para poder passar isso para frente, né? Mas é exatamente isso, inteligência emocional nada mais é do que você conseguir gerir as suas emoções para poder resolver um problema, para poder fechar um contrato, para poder fazer um relacionamento, né? No dia a dia a gente já falou aqui sobre pessoas, e conviver com pessoas não é fácil, porque a gente tem divergência de opinião, uma pessoa ela pode estar num dia difícil, às vezes ela pode falar uma coisa que você não gosta, você não pode fazer igual o rapaz ele está fazendo, de simplesmente, né, sair soltando os cachorros, às vezes dá vontade, mas a inteligência emocional é justamente você falar, não, dá vontade, mas não é inteligente que eu faça o que eu fale o que eu esteja sentindo.
é mais inteligente eu saber gerir, né, essas emoções e poder contornar, e poder resolver um problema, e poder, né, alavancar alguma situação. Então, por isso que é inteligência, você usar isso a favor de uma tomada de decisão ou as circunstâncias que você esteja passando, né? Mas aí eu vejo que a inteligência emocional ela está muito atrelada à resolução de problema, igual a Thaís falou, e hoje eu vou comentar um pouco sobre ele. Inteligência emocional é algo que a gente poderia fazer um curso só dele, mas aqui eu peguei um pouquinho de uma experiência que eu conscientizei, né, e gostaria de passar para vocês, né. Semana passada eu comentei que eu participei de um evento de engenharia e nesse evento, na última sessão desse evento foi uma mesa redonda, foi um evento virtual, foi tudo pela internet, mas na última parte foi chama de mesa redonda, onde eles pegam vários presidentes de empresa grande, então estava lá o gerente geral da Mercedes, estava lá o pessoal da Ford e várias, né, acho que foram 5 pessoas, 5 presidentes, 5 pessoas com bastante know-how, pessoas importantes no mercado, para entrar ali virtualmente e levantar um debate. As pessoas mandavam a pergunta e aí eles, né, debatiam ali, cada um dava suas respostas. Inclusive o meu chefe também participou. E no final, né, o host ali, ele falou assim, agora, né, vamos fechar aqui com cada um dando as suas considerações. E a maioria das pessoas, né, passaram aquela mensagem, né, olha, pessoal, vocês precisam se adaptar, né, para você se manter competitivo, você tem que inovar, você tem que aprender, você tem que estudar, né, deram mensagens de ânimo, né, para as pessoas. E a última pessoa a dar as palavras finais foi o meu chefe, e ele falou uma coisa muito bacana, que eu até fiquei surpreso. Ele falou assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e tal, acho que é importante, esse evento aqui é muito bom para disseminar o conhecimento, mas a mensagem que eu poderia dar aqui para um estudante ou para as pessoas que estejam ouvindo é vocês se desenvolverem pessoalmente, emocionalmente. Porque aqui na engenharia a gente tem muito conceito técnico, tem muito tema que está em ascensão, tem muita coisa nova acontecendo, mas antes disso a gente tem que saber, a gente tem que ter inteligência emocional, a gente tem que saber se desenvolver emocionalmente, porque no dia a dia a gente está lidando, a gente está fazendo negócio com pessoas, a gente está lidando com pessoas, né, e você ter essa habilidade pessoal é mais importante do que você ter habilidade técnica. Porque às vezes você é um ótimo empreendedor, você é um ótimo gestor financeiro, você tem todas as, né, um produto ótimo que você gere da melhor forma, mas no momento que alguém chega e fala mal do seu produto, ou te insulta, te fala alguma coisa, você faz igual o rapaz ali de jogar os cachorros. Não importa se você é o melhor empreendedor, não importa se você tem uma ótima gestão financeira, né? Você vai se queimar, e aquela pessoa vai falar para outra pessoa, e assim diante. Pois não. Vamos dar um exemplo, como esse episódio, claro. O nosso presidente, né? E aí o Bolsonaro, eu acho que precisa muito de inteligência emocional, precisa. Olha, eu acho, na minha opinião, isso é opinião, né? Isso é uma troca de opinião. Na minha opinião, ele é um dos homens mais inteligentes emocionalmente. Você acha, né? Eu acho. Porque a inteligência emocional entra também na parte da pressão. Quando a gente está sob pressão, nós temos adrenalina, nós não somos tão racionais quando a gente está sob pressão. A inteligência emocional, essa habilidade de você gerir as suas emoções, te ajuda a ser racional, mesmo sob pressão. Eu acho que um dos maiores exemplos que eu posso dar de uma pessoa sob pressão é ele. Tem coisas que não diria que é o melhor, né? Tem muitas coisas que muitas pessoas acreditam que ele não deveria ter falado, né? Ou que ele está sendo muito emocional. Aí eu acho que é a opinião. Acho que não tem certo ou errado, né? Eu vou passar aqui um conceito de como você se desenvolver nessa parte de inteligência emocional. E a inteligência emocional não é muito matemática, não é assim, pronto, é assim, não é. Cada um tem um termômetro de inteligência emocional para você ver se você está de acordo ou não, ou até que ponto você quer desenvolver essa habilidade. Tá? Então, vamos ver. Tem muito conteúdo na internet, livros sobre isso, e eu não decidi trazer nenhum de conteúdo que eu li. Esse conteúdo que eu estou trazendo para você é algo que saiu da minha cabeça. Na verdade, saiu de madrugada, eu não estava conseguindo dormir, e aí eu estava com a cabeça quente, trabalhando. Eu fiz não uma conceitualização, né? Mas eu criei aqui um raciocínio que
que eu acho que é legal para poder explicar, né? E eu acredito, né, que a gente pode ter duas formas de resolução de problema. A primeira, né, que aí eu usei como uma forma de comparativo, né, para a gente fazer a analogia com os dois esportes, o esporte futebol e o esporte tênis. Dois esportes que eu já pratiquei, eu já joguei quando eu era mais moço, minha época de atleta, né, eu joguei muita bola já, como todo bom brasileiro, né. E aí faz muito tempo que eu não jogo bola, mas o tênis é algo que eu sempre joguei desde pequeno, gosto. Recentemente de jogo para ter uma bolinha também com o Michel. Então são dois esportes que eu já joguei, né? E com isso eu consegui identificar que o futebol tem algumas características que são totalmente diferentes da característica do tênis. Os dois são esporte, os dois são dois times, né? Existe um oponente, os dois têm o vencedor e o perdedor, os dois têm regras, né? Os dois têm competitividade, porém são características totalmente diferentes. E hoje eu gostaria de mostrar duas formas de você resolver um problema, um no estilo futebol e um no estilo tênis, né? Os dois voltados aí para resolução de problema. Vamos começar pelo de futebol. Se você for parar para pensar no futebol, aqui, né, todo mundo conhece o futebol, né? No Brasil é bem comum. Esse vídeo vai para online, não sei se isso vai para outros países que não conhecem tão bem o futebol, mas eu trouxe um trechinho aqui para a gente ver como é que funciona, como é que é um lance de futebol. Vamos assistir rapidinho aqui. Puxa pro meio. Lá vem o Brasil. Paulinho, daí para Marcelo. Gabriel Jesus pediu, tem cruzamento pro Gabriel. Chegou. Renato Augusto, toque pro meio. Olha o gol! Gol! É do Brasil! Paulinho! Tite foi comemorar com os jogadores, deu um pique, saiu correndo de sapato e tudo. Tite comemora com o time do Brasil. Paulinho, 3 Brasil, 0 Argentina. Muito bem. Todo mundo já está acostumado a ver a cena dessa, né? Todo mundo já deve ter assistido um jogo de futebol. Mas quais são as características que eu vejo quando se faz um gol, ou no próprio esporte como um todo? Bom, primeiro, futebol é um jogo de time, né? É um jogo que você precisa ter entrosamento com a sua equipe. Quando você passa a bola, você já tem que estar imaginando onde que seu parceiro vai estar, né? Para já pensar na próxima jogada. Se você não tiver esse entrosamento, como aconteceu nesse lance, né? Onde aí você teve vários passos até chegar no gol e fazer o gol, né? Tem muita gritaria, o pessoal gritando, é uma coisa muito adrenalina pura, onde está todo mundo correndo, está todo mundo gritando, você está longe do seu companheiro, você tem que gritar para passar a bola, né? É algo com bastante adrenalina. E quando faz o gol, que é o objetivo do futebol, todo mundo comemora, todo mundo vai naquela festa. Você viu até o Tite ele correndo para lá para comemorar junto com o time, né? Que foi uma cena bem interessante. E aí todo mundo, né, celebra junto. Então, o futebol ele tem uma característica de você exteriorizar os seus sentimentos, vamos dizer assim, né? No futebol, é muito comum aí você ver que a expressão facial, né, a forma como você conversa com as pessoas, a forma como você se comunica, é muito importante. Ali está todo mundo na mesma adrenalina, a arquibancada também está toda gritando, né, um ardor ali, e está todo mundo sentindo aquela adrenalina. É algo muito forte. Eu nunca fui num estágio de futebol, mas eu imagino ali no meio da torcida. Você sente ali uma adrenalina muito boa, uma tensão, né, assim, bacana, que quando realmente sai o gol do seu time, você comemora, você faz festa, né? E isso eu vejo muito, né, como uma das formas de você resolver um problema. Existem problemas que você exteriorizar o seu sentimento, e quando eu digo exteriorizar, eu digo no sentido de, às vezes você tem um problema que você não pode guardar para você. Você precisa juntar a sua equipe, você precisa fazer uma reunião, você precisa definir as estratégias, falar, pessoal, vamos seguir essa estratégia, vamos alinhar as nossas expectativas e vamos para cima. E aí você alinha junto com a sua equipe inteira tem que estar na mesma sintonia, e você vai
em frente a algum problema que possa estar acontecendo, e já eu dou um exemplo de como é que isso funciona. E todo mundo que está de fora vai enxergar aquela equipe unida, trabalhando junto, falando a mesma linguagem para conseguir resolver algum problema. Uma experiência que eu tive recentemente, nossa empresa ela foi adquirida por uma outra empresa, e a gente passou por uma transição bastante brusca, onde o nosso chefe, o nosso escritório, tudo iria mudar. E onde antigamente a nossa gerência era toda feita nos Estados Unidos, que é onde fica a nossa sede, agora a gente teria que responder aqui direto para o diretor aqui do Brasil. Uma outra equipe, um outro time, uma empresa que não é do nosso segmento, eles fazem parte da engenharia, mas é um segmento totalmente diferente, então eles não conhecem o nosso produto. E a partir de agora, então, a gente teria que responder a eles. E a gente ficou, e agora? Como é que vai ser essa transição? O meu chefe viu e falou assim, a gente não pode ficar de braço cruzado, chegar lá e ver o que vai acontecer, a gente tem que se preparar. Eles não entendem o nosso produto, a gente já sabe que o nosso produto é complexo, então vai existir uma ideia de que eles vão querer vender mais os nossos produtos, e os nossos produtos não são tão fáceis de vender, então a gente precisa criar uma estratégia. Meu chefe chamou a gente, fez uma reunião, falou assim, vamos tomar cuidado com isso, se alguém falar isso, não fala nada agora, passe a mensagem para mim, deixe que eu falo, vamos setar as estratégias. E a gente setou as estratégias, e a gente então passou por essa transição, e durante a transição estava todo mundo unido, estava todo mundo na mesma página. E qualquer coisa que o pessoal lá dessa nova empresa perguntava para a gente, a nossa voz era unânime, a gente sempre estava em sintonia, a gente sempre estava no mesmo contexto, e isso foi muito bem visto por eles. Não, um time muito unido, um time uma sintonia muito boa, né? E aí, com harmonia, e isso foi muito bem visto, né? No começo surgiram algumas questões, né? Que sempre surge quando existe a fusão, né? A gente precisa vender mais tudo, vocês precisam aumentar a produção. É só depois de um tempo que eles entenderam a nossa realidade, viu que não era tão fácil como eles imaginavam, e remoldaram o planejamento. Mas tudo isso só conseguiu porque a gente conseguiu ter uma voz ativa, mesmo nós temos uma equipe pequena, eles eram bem maior do que a gente, mesmo a gente sendo uma equipe pequena, a gente conseguiu ter uma voz ativa e conseguimos fazer essa transição de forma suave, não teve nenhum problema, as pessoas se entenderam muito bem, e a gente entendeu, então, beleza, então a gente conseguiu, agora a gente já está no fluxo natural já do trabalho. Isso foi assim, algo muito bacana, mas a gente teve que setar. No começo do meu chefe falou assim, vamos primeiro na defensiva, tudo que eles falarem, avalia, fala assim, não, eu vou dar uma... Não fala não, mais que eles peçam para a gente fazer uma coisa absurda, não fala não, traz para mim, a gente chama ele, a gente conversa, a gente explica, nada de agressividade. A gente praticou isso foi muito bem aceito, né? Então esse acho que seria um tipo de problema em que não daria certo se cada um criasse uma estratégia própria e cada um agisse como bem entendesse. Ali a gente precisava da união, a gente precisava do time. Mesma coisa, um grupo de TCC, por exemplo, que precisa apresentar um projeto, ou uma empresa que precisa apresentar um projeto para algum cliente, onde você tem uma equipe ali, na equipe tem pessoas do técnico, tem pessoas do financeiro, tem pessoas do comercial. Naquele momento a equipe tem que se unir, tem que estar junto para falar a mesma mensagem. Então são condições, são situações, são desafios que você tem que ter essa união. E que as pessoas têm que ver e falar assim, caraca, esse pessoal, eles são unidos, né? Eles trabalham juntos, um fala, o outro já complementa. Eles já sabem trabalhar junto, eles já se conhecem, são condições, são situações em que a união é fundamental, né? Isso a gente vê várias situações no dia a dia. Então essa acho que é a forma mais comum aí que a gente vê em relação a como trabalhar, como lidar em um problema, algum desafio. Agora vamos para o segundo método que eu acho que é o mais interessante, que é o tênis. Quem aqui conhece? Quem aqui joga tênis? Eu sei que o Michel é craque aí, e o resto? Nunca jogaram? Já jogou, Maurício? A Thaís foi um prodígio aí, que a jogou pela primeira vez e jogou muito bem. Você já jogou? Mas conhece as regras? O tênis então vai ser legal, porque eu vou mostrar um vídeo de como é que é uma partida de tênis. Perceba, no futebol, eu mostrei uma partida aqui, era uma partida importante, Brasil e Argentina, não lembro de qual, acho que foi Copa do Brasil, alguma coisa, uma Copa aí,
que eles jogaram, né? Mas não foi uma final, não foi uma Copa do Mundo, foi um jogo normal. E aquela adrenalina, saiu o gol, né? O técnico saiu correndo e tal. Agora eu vou mostrar para vocês uma partida de tênis. Essa partida é uma partida de final. No tênis existem 4 grandes prêmios, que são os 4 principais torneios. E essa, na minha opinião, é o torneio mais legal, na minha opinião, mais importante que eu considero, que é o Wimbledon. E era a final da Wimbledon, e quem estava jogando era o primeiro e o segundo melhor jogador na época, em 2019. Então imagina a tensão de você jogar, né, de uma partida de tênis nesse nível. Vamos assistir para a gente ver como é que era. Para quem nunca assistiu tênis, essa é uma oportunidade. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá aí. Você viu a alegria do Roger Federer, esse rapaz aqui? A alegria dele por ter vencido o ponto? É um pouquinho... Você vê que ele faz... Aqui já é o... Se não me engano, ele estava no... Estava no terceiro set já. Estava no meio do jogo, não estava no final. Mas você vê ali que estava a própria arquibancada, estava todo mundo já com adrenalina. Isso não acontece normalmente no tênis, né? Uma partida normal, no tênis, você faz o ponto, a pessoa às vezes bate palma, não tem essa celebração. Aqui a gente está falando de final de Wimbledon, então você vê que o pessoal estava todo mundo empolgado, mas olha a expressão do Roger Federer, que é esse cara aí que ganhou o ponto. Ele fez um ponto, Djokovic, que era o outro adversário, viu que não tinha mais como pegar, já desistiu corporalmente. E o Roger Federer, que ganhou um ponto importantíssimo, virou e de boa, foi ali, né, olhou para baixo, tirou o rosto e bora para a próxima partida. Para o próximo ponto, exatamente. Olha só como é diferente. No futebol, todo mundo ali na mesma vibe, a equipe inteira trabalhando junto, e quando sai o gol, todo mundo comemora, é a maior festa, todo mundo coloca aquilo para fora. No tênis é diferente. No tênis, você briga a cada ponto, é uma luta, né, para você conseguir ganhar a cada ponto. E é estranho porque quem assiste tênis vê que, às vezes, na maioria das vezes, o jogador nem comemora o ponto que ele ganhou. E aliás, que ele ganhou um ponto bonito, um ponto importante. O Djokovic, que é o adversário dele, hoje é o melhor do mundo. Era um adversário fortíssimo, sob pressão do público ali muito grande. E mesmo assim ele se manteve sereno. E para mim, eu sou fã do Roger Federer, ele é uma das pessoas mais serenas que eu conheço. Ele pode estar jogando a final e parece que ele está jogando tênis como se ele estivesse jogando no quintal na casa dele. Uma tranquilidade, um equilíbrio muito grande. Sangue frio, isso é o que o jogador de futebol faria. Assim, eu jamais conseguiria jogar um tênis porque eu não tenho esse sangue frio de jogar tudo isso. O que acontece? Eu gosto muito do tênis porque o tênis ele é um jogo muito mental, né? Ali você vê 2 oponentes, aqui não tem equipe, cada um na sua equipe, eu não posso invadir a quadra do outro, eu na minha quadra, ele na quadra dele, não tem contato, fica um contato corporal, dificilmente eles se conversam, né? Cada um na sua, cada um joga, e ali você perde um ponto, parece que sua expressão facial é a mesma de quando você ganha um ponto, parece que não existe aquela emoção, porém, dentro da cabeça desses caras, tá tendo guerra. Enquanto no futebol a guerra era externa, você vivia a guerra do lado de fora, no tênis, né, quem vê de fora parece que tá tudo de boa, tá tudo tranquilo. Mas na verdade, dentro da cabeça deles tem uma guerra muito grande. E diz que no tênis, o seu maior oponente não é a pessoa que está do outro lado da quadra, é você mesmo, é você conseguir manter a concentração. Existem jogos que duram 4 horas, que aí são 5 sets. Então, além do cansaço corporal, você tem que manter esse equilíbrio mental para conseguir sacar de forma correta, conseguir pensar nas técnicas. Então, é um jogo muito mais mental, as coisas acontecem muito mais dentro da cabeça dos jogadores do que no futebol, onde tudo era colocado para fora. Aqui você está interiorizando todos os seus sentimentos, né?
E isso é a segunda forma que eu vejo de resolução de problema, ou de encarar algum desafio. Às vezes tem situações, igual o Michel comentou, que a vontade é você fazer igual no futebol, sair correndo, vai no carrinho e já mata, né, no suor, né, pingando ali na hora. Mas tem problemas que não se resolvem dessa forma, como essa, por exemplo, que o Michel comentou, né? Nesse caso aqui, você tem que administrar suas emoções, você tem que conseguir absorver aquela adrenalina e conseguir conter isso e agir de uma forma muito serena, né? Porque nessa situação é a forma mais inteligente, por isso que é a inteligência emocional. Então, aqui eu tenho uma foto até do Federer com o troféu, que eu deixei aqui separado. Então, existem muitos problemas na vida do empreendedor e na nossa vida pessoal também, em que a gente tem que saber batalhar isso dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos sentimentos. Inteligência emocional não é matar os seus sentimentos, não é que você é sangue frio, é que você sabe gerir as suas emoções. Existem momentos em que você gerenciar as suas emoções é muito importante. Aconteceu há um tempo atrás de uma pessoa entrar em contato comigo, pedir um vídeo para mim, e ele comentou, falou assim, eu estou ajudando meu irmão que está abrindo uma lojinha aqui, precisa fazer divulgação pela internet e precisa de um vídeo. Beleza, como é que você quer? Quero assim, assim, assado. Eu então comecei a trabalhar no vídeo, fiz o vídeo, mandei para ele e demorou um pouco para ele me responder, daqui a pouco ele me respondeu com um textão. Ele falou assim, olha, achei muito ruim o seu vídeo, acho que ficou muito ruim, não gostei, qualidade muito baixa, eu vejo vídeos muito melhores aí na internet. Parece que você não se dedicou o suficiente para conseguir fazer esse trabalho. Eu passei a noite, eu virei a noite para fazer esse vídeo no dia anterior. E ele me mandou um textão e falou assim, eu vou passar para o meu irmão, mas eu já adianto que não gostamos não, a gente vai ter que rever isso aí e tal. E aquilo foi um baque para mim, porque aquela conclusão que ele tirou foi muito precipitada. Como é que ele pode dizer que eu não dediquei tempo suficiente para isso, se ele não sabia quanto tempo eu dediquei, qual o esforço que eu coloquei naquilo? Eu achei aquilo muito injusto. E aquilo entrou assim de uma forma que eu falei, nossa, né? Aí já veio os 3 minutos, né? Já deu vontade de falar assim, poxa, mas você nem sabe quanto tempo que eu me dediquei, você nem sabe o quanto que eu estudei para conseguir fazer um vídeo. Você não sabe nada disso, como é que você poderia falar uma coisa? Minha vontade era falar isso, né? Mas naquele momento eu me contive e aí eu deixei, né, passei acho que uns 5 minutos sem responder ele e respondi, falei assim, olha, eu estou acostumado com a parte de vídeo, e vídeo é uma coisa muito relativa, né? As pessoas têm gostos diferentes, você tem um gosto de vídeo diferente, eu tenho um outro, né? E esse vídeo que eu fiz para você é um vídeo que eu acredito que facilmente outros clientes meus gostariam, adorariam, né? Mas como não é de acordo com o seu gosto, vamos acertar a comunicação. O que você achou ruim? O que você acha que seria legal a gente melhorar? Ou você tem alguma outra referência de um outro vídeo que você gostou para entender qual que é a sua referência? A pessoa não entender qual que é a sua referência, eu vou seguir a minha. Às vezes a minha referência é diferente da sua. Né? O mundo designer, assim, vamos dizer assim, é muito diferente da engenharia. Da engenharia você mostra um relatório e fala assim, o seu produto vai quebrar. Não tem, eu acho que tá bom, assim, eu acho que não tá, não tem problema. Não. Né? É número não mente, vai quebrar e pronto, aí o cara tem que fazer alguma coisa. No design não, no design cada um tem uma referência, cada um tem, uns são mais exigentes, outros são mais tranquilos, né? Eu expliquei isso para ele de uma forma muito educada e passou um tempo, ele me respondeu, falou, até que meu irmão gostou do vídeo, que era pro irmão dele, né? Até que meu irmão gostou, mas ele não deixou o ego dele crescer. Eu falei assim, não, mas ainda tem a minha opinião, então vamos ver aí, não sei o quê. No final das contas, o cara sumiu, não comprou o vídeo, eu fiz o serviço, não deu em nada, mas foi uma experiência muito interessante, porque aquelas palavras doeram, aquelas palavras me impactaram de uma forma, mas a forma como a gente contém as nossas emoções e fazer o que é mais inteligente é fundamental, né? Ali eu poderia muito bem falar um monte para ele, eu não sei quem que ele é, não sei qual a influência que ele tem, né? E é aquilo que eu comentei algumas aulas atrás, a reputação é muito mais importante, muito mais valiosa do que riquezas, né? É bíblico, em Provérbios fala isso. Então você gerir essa emoção, e aí talvez você possa perguntar, poxa, mas o cara sumiu,
você fez o serviço, você passou a noite, você não teve nenhuma receita, você não ganhou nada em cima disso, isso não é injusto? Pode até ser, mas aí tem um mindset que eu acredito, que eu já falei em outras aulas também, de pensamento a longo termo, que eu acho que entra muito importante aqui. Claro, eu poderia muito bem ter ligado para ele, falando assim, você precisa me pagar, eu fiz um vídeo, né? Se você não gostou a gente faz outro, mas né, eu gastei meu tempo para fazer isso. Eu poderia muito bem brigar por aquela oportunidade, né? E o cara sumiu e eu decidi não correr atrás, porque eu acho que é o seguinte, eu tenho uma visão como empreendedor de chegar em algum lugar, de chegar em um patamar a longo prazo, né? E eu até mandei no grupo recentemente, né, que as pessoas superestimam o curto prazo e subestimam o longo prazo. Então eu estava muito focado no longo prazo, né, em fazer um pouquinho, mas de uma forma consistente até chegar no longo prazo, que eu vi que fazer uma briga, fazer uma onda enorme por causa de um vídeo, não valeria a pena. Isso não mudaria quase que nada lá no longo prazo. Isso não mudaria no curto prazo. Eu poderia muito bem brigar pelos meus direitos, mas no longo prazo, no meu planejamento, era apenas um vídeo, não ia impactar tanto. Eu estava acho que focado no restante que está dando certo, no foco que eu tenho no longo prazo, acho que era mais valioso do que brigar por essa briga. Não era nada muito grande, né? Então, acredito que quando você tem um foco, quando você tem um plano, e esse plano está dentro, né, de um conceito de longo prazo, e você conseguir de alguma forma gerir as suas emoções, é mais inteligente você deixar isso tirado do que para frente. E eu vejo muitas pessoas falando, não, eu não levo desaforo para casa, eu não deixo ninguém falar mal do meu serviço, porque eu tenho que me defender, e tudo bem, eu acredito que é um conceito correto. Porém, quando você fala que você não leva desaforo para casa, eu acredito que você esteja declarando uma fraqueza que você tem, né? Porque quando você tem esse sentimento de você se magoar, né? Isso quer dizer que você mesmo não acredita tanto no seu trabalho, né? E mostrar que declarar uma fraqueza não é um problema. O problema é você não tratar a fraqueza, né? Você não trabalhar a fraqueza. Declarar a fraqueza faz parte do processo da humildade, né? Então, essa questão da gente conseguir gerenciar os nossos sentimentos é muito importante. Tem um livro que eu trouxe aqui que é sensacional, eu deixo aqui como recomendação para vocês, que chama O Jogo Interno do Tênis. Esse livro mostra um pouco sobre as habilidades que um tenista tem que ter, que é justamente o jogo interno, que é o jogo dentro da cabeça dele, né? Aqui ele comenta que o melhor tenista não é aquele que tem as melhores táticas, tem os melhores movimentos, que tem a mais habilidade técnica. O melhor tenista é aquele que consegue administrar de forma melhor as suas emoções, a sua cabeça, né? Porque no tênis é muito comum você jogar o tênis um dia, você jogar muito bem, e no outro dia você jogar muito mal, né? Isso acontece na verdade em qualquer esporte, mas no tênis ele tem eu vejo que tem um peso maior, porque é muito emocional, é muito mental. E aqui ele fala sobre um conceito muito interessante, que ele fala do ser um, ser dois, né? Normalmente em jogo de tênis você vê os jogadores conversando muito com eles mesmos. É como você vê o jogador falando, nossa, tem que dobrar mais a perna, olha mais para a bola. Ele falando para ele mesmo, é muito comum. Inclusive no tênis, você vê as brigas que acontecem no tênis, quando os jogadores perdem a cabeça, geralmente, é por coisas banais, é por coisas bobas, né? Já vi um caso em que o tenista sentou no banco e falou para o juiz, eu não jogo o jogo enquanto aquele torcedor não parar de ficar falando ali. Coisa que, se você for parar para pensar, não é algo tão relevante, algo tão que atrapalharia tanto o jogo dele a ponto dele fazer tudo aquilo. Mas por quê? Porque dentro da cabeça deles tem uma guerra tão grande que quando eles chegam no limite ali do emocional, que qualquer coisinha acaba, né, levando à explosão. Então você vê jogador quebrando raquete, né? E dificilmente você vê jogadores de tênis debatendo entre eles, um xingando o outro. Normalmente ele com ele mesmo, ele brigando com ele mesmo, ele quebra a raquete, leva punição, e aí, né, você vê que dentro dele está acontecendo uma guerra muito grande. E aqui ele fala sobre um conceito muito interessante,
Que aí fala assim, nossa, mas com quem que os jogadores eles estão conversando? Aí você pergunta para o jogador de tênis e fala, não, estava falando comigo. É eu falando comigo mesmo. Né? É eu lidando comigo mesmo. E aí esse autor aqui, que é o técnico, ele fala assim, eu quero entender quem que é eu e quem que é comigo mesmo. E ele separou as pessoas. Ele separou quem é o eu, ele chamou o eu de ser um, e quem é o comigo mesmo, o ser dois. Como se fosse um diálogo entre duas pessoas diferentes. O eu é aquela pessoa que está falando, é aquela pessoa que está dando a instrução, vai, dobra mais a perna, acerta a bola, né, foca mais. Aquela pessoa que está dando a instrução, é o ser um, e o comigo mesmo é o ser dois, aquele que está recebendo a instrução, aquele que está ouvindo ele mesmo e realmente praticando. E ele descobriu que o ser um é uma pessoa muito diferente da pessoa do ser dois. O ser um é a pessoa que manda, é a pessoa que é muito mais arrogante, né, do que o ser dois. Enquanto que o ser dois é a habilidade, é a capacidade que alguém tem de fazer uma habilidade. E imagina você treinando qualquer esporte onde o técnico está todo momento te xingando, onde o técnico está todo momento, vai, faz direito, você está fazendo errado, vai, chuta direito, que você sabe chutar, por que você não está chutando direito? Qual que é o sentimento daquele aluno? Ele vai se sentir inferior, ele vai se sentir mal, caramba, eu sei chutar, mas eu não estou conseguindo chutar, eu sei bater na raquete, eu sei fazer um movimento, mas não estou fazendo um movimento, e aí vem aquela pressão do seu técnico, vai, faz direito, e é isso que muitas vezes acontece no nosso dia a dia. Às vezes nós nos cobramos tanto, não sei se já aconteceu com vocês, muitas vezes você vai falar assim, nossa, como eu sou burro, por que eu não fiz daquele jeito? Nossa, eu sabia fazer, eu não falei, mas não, eu preciso melhorar isso. Isso é justamente o ser um, aquela pessoa mais arrogante, mandando no ser dois. Sendo que o ser dois, que é as nossas habilidades, né, é onde realmente onde existe a verdadeira habilidade de jogar tênis, tem ali uma pessoa excelente, porém ele não consegue ser excelente porque tem um ser um ali, toda hora bombardeando ele. Então aqui ele explica sobre, ele faz essa analogia de separar você ser um e você ser dois. Ele fala, ó, para quem quer desenvolver a habilidade emocional, você primeiro tem que calar o seu ser um. Você tem que mostrar para o ser um que quem manda não é ele, que ele tem que ser muito mais, ele tem que ter muito mais respeito pelo ser dois do que ele realmente tem. E o segundo passo é o ser dois trabalhar mais, que é o ser dois é aquela pessoa que realmente tem a habilidade. Se você é um empreendedor, é aqui que existe a habilidade de você empreender. Se você é um jogador de futebol, é aqui que existe a verdadeira habilidade de você jogar futebol. E quando você cala o ser um e começa a ressaltar o ser dois, é aí então que começa a surgir a verdadeira habilidade e você consegue performar melhor. O que isso quer dizer? Que às vezes nós mesmos nos limitamos porque nós mesmos estamos nos auto-julgando. E o julgamento é justamente o que limita a nossa performance. Né? E quando você consegue separar isso, né, de uma forma, consegue distinguir isso, e você começa a trabalhar o foco, que é justamente você calar o ser um, né, que é você começar a ter mais respeito por si próprio. Poxa, eu não consegui, mas eu acho que eu consigo. Por mais que eu não consegui dessa vez, eu sei que eu consigo. É você ter essa identidade, que é justamente você conseguir domar esse ser um, que é aquela pessoa que joga pedra dentro de você. É meio bizarro, porque é a mesma coisa falando de duas pessoas, mas na verdade é o que está acontecendo tudo dentro de você mesmo. No momento que eu recebi aquela afronta, né, aquela mensagem do cliente, a minha vontade era falar um monte, né? Mas existia uma opção muito mais inteligente. E eu calei, eu consegui nessa opção calar aquela pessoa, o ser um que estava falando um monte de coisa. Eu falei, não, vamos usar o ser dois aqui, que é uma pessoa muito mais profissional, uma pessoa muito mais inteligente, que conhece muito mais o valor da minha empresa e sabe que aquela afronta não tem nada a ver com a minha habilidade, que eu consigo continuar sendo um grande profissional. Se você tem um ouro na sua mão e você chega para alguém e dá esse ouro para ele, e esse alguém fala para você, que isso, não quero esse aí não, esse aí não serve para nada não, eu prefiro aqui o meu latão aqui é bem melhor que o seu. Você se sentiria ofendido? Você se sentiria, nossa, é verdade, o ouro realmente não vale a pena, acho que eu vou jogar fora meu ouro e comprar um latão. Não, todo mundo conhece o valor do ouro. Quando você conhece o valor do seu negócio, do seu empreendimento, quando alguém insulta você não se sente rebaixado, porque você sabe o valor do seu negócio, ou você sabe o valor que você tem em cima disso. Né? Então essa mesma analogia
que eu faço em relação à inteligência emocional. E para finalizar, né, como foi comentado, inteligência emocional não é eliminar a emoção, mas sim uma conexão mais conectada aí entre emoção e razão, né? E eu vou dar uma última dica aqui, que também é uma opinião minha, que existe uma ferramenta poderosíssima no mundo de inteligência emocional, que eu deixo como recomendação para vocês, que é a educação. Não existe, na minha opinião, não existe ferramenta mais forte do que você ser uma pessoa educada. Seja uma pessoa que te insultou, seja uma pessoa que te desvalorizou, seja uma pessoa que falou mal por trás de suas costas, quando você lida com essa pessoa de uma forma educada, eu acho que não tem argumento da outra pessoa que consiga vencer a sua educação. Eu nunca vi uma pessoa que estava xingando outra pessoa e quando essa outra pessoa respondeu educadamente para ela continuou xingando. Eu já vi casos na universidade que eu estudei, que o professor era um professor muito conhecido por ser grosso, né? E o meu amigo, ele fez uma pergunta e o professor ele respondeu da forma totalmente... Assim, não, é óbvio que isso não é assim, uma coisa desse tipo, né? Ele foi muito rude, sendo que na universidade os alunos estão ali para aprender, né? Não para serem insultados. E ele deu aquela resposta porca. E aí o meu amigo falou assim, não, professor, muito obrigado pela sua resposta, era exatamente isso que eu gostaria de saber. E virou as costas. E esse professor já falou assim, não, peraí, você tem dúvida? Você quer saber? O que você quer saber? Qual que era exatamente a sua dúvida? E ele ficou constrangido com a educação do meu amigo. Né? Aconteceu também na empresa que eu trabalho hoje, de entrar um novo produto no nosso portfólio, eu tive uma dúvida, eu mandei uma dúvida lá para o pessoal do suporte. E eu não sabia que o pessoal do suporte era o dono da empresa que respondia. E o dono da empresa viu que era uma pergunta boa, uma pergunta de novato, e me mandou um e-mail assim, com um cópia do meu chefe, assim, como se eu fosse o maior imbecil. Assim, é óbvio que, né, eu nem lembro o que a pessoa escreveu, mas aquilo, achei assim, uma má educação enorme. Meu chefe estava em cópia, e eu respondi para ele, assim, poxa, muito obrigado pela resposta, eu estou conhecendo o produto agora e tal, mas deu para entender e tal, nem lembro o que eu respondi, mas eu fui muito educado. Depois disso, eu nunca mais ouvi falar desse cara, mas aquilo foi uma paz tão grande para mim, do fato de não bater com a mesma moeda, né? Não bater com o mesmo efeito. Eu acho que educação é uma coisa que eu aprendi muito forte lá no Japão, e isso é uma das maiores ferramentas para você alavancar a sua inteligência emocional, independente do que a outra pessoa. Até porque existe a empatia, né? Você entender que do outro lado existe uma pessoa é muito importante. Por mais que ela esteja te insultando, por mais que ela não entenda o seu problema ou a sua vida, ela também está no mesmo jogo que você, que é a vida. Ela também passa por problemas, ela também pode estar passando por algum problema específico que às vezes a gente não sabe. Então, você entender que do outro lado existe também uma pessoa que é tão imperfeito como você e que precisa tanto de Cristo como nós precisamos, eu acho que é o primeiro passo para a gente entrar em um relacionamento com outras pessoas. Amém? E com isso, então, eu finalizo essa aula. Agora, entre os comentários, pode falar. Provérbios 25, 22. Na cultura se te morrer, se tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe águas para beber. Porque assim, brasas se amontoará sobre a cabeça daquele. Você se faz o bem para a pessoa se desarma. Isso é um princípio sem saber, mas já está na Bíblia. Perfeito. E outra situação que eu vejo de inteligência emocional, a maior que a gente já viu é o próprio Cristo. As pessoas armavam ciladas para ele, ciladas até mentais, principalmente os fariseus, em algumas situações para pegar ele, ou na contradição, ou provar que ele era mentiroso, enfim, levando até a condenação de morte por uma situação. E ele sempre saía com uma resposta, uma outra pergunta. Os fariseus faziam tanta coisa para ele e ele ainda jantava na casa deles, né? Ele ainda ia lá, levava a palavra, ele combatia com o bem. Esse provérbio eu li uma vez, quando eu li pela primeira vez, que coisa doida, né? Coisa que a gente não vê no nosso dia a dia.
Mas é uma O segunda mundo opinião. ensina muito olho por olho desde o dente. Exatamente. Jesus ensina o evangelho perder para ganhar. Você falou assim, você não brigou por esse projeto, por esse vídeo. Eu penso assim também. Eu costumo deixar portas abertas, sempre. Porque o mundo dá muitas voltas e é rápido, às vezes, não demora. Quando você deixa uma porta aberta, a chance de ou você passar por ela, ou a outra pessoa passar por ela, é grande. Agora, se você fechou ali, E às vezes esse estrago pode ser tão grande quanto você imagina. Como a gente estava conversando agora no começo, que fazer uma coisa boa às vezes é uma combinação de diversas coisas, diversas ações boas. Uma ação ruim, independente, pode fazer um estrago muito grande. E às vezes você não sabe quem que é a pessoa, então às vezes não vale a pena correr esse risco. até porque isso que você falou, melhor o bom nome do que Sim. a gente faz isso muitas ocasiões, a gente percebe em situações assim que às vezes o cliente não ficou 100% satisfeito, a gente chama para conversar e aí, qual que é a tua pretensão? O que você não ficou satisfeito? Aí isso não pode ajustar. Aí sai um sorriso de ele e vai te dar essa de novo. Aí você não perdeu, ele vai te indicar. Agora, se você ficar muito flexível, você ganhou aquele X ali naquele momento, você perdeu ele, perdeu a árvore que ele tem de vida hoje. Você tem que pensar mesmo no caso. Eu vi esse exemplo hoje na loja, que ontem foi uma promoção com a Laís, perguntaram no pergunta para atendimento, ela me chamou não gostei nem usei. Não gostei do cheiro, ficou forte e tal, e a voz do outro, não gostei mais. E a mulher foi embora. Hoje ela chegou na loja e falou assim: você pode trazer aquele lá que eu vou dar esse que você gosta, a gente faz a troca, mas faz tempo. Mas ela não falou nada a princípio dela, quando a Laís fez uma coisa que não tinha gostado e não estava usando. Mas ela foi para a casa dela estudar o aroma da Laís gostava, o cheiro, para ela trazer uma solução para a Laís ter a Laís, né? Mas eu acho isso muito legal, porque é difícil, tem que ver isso. É difícil. Ela fidelizou a Laís e agora você está contando sobre ela. Quem é? Olha como foi feito na onda. Foi a Maria. E você vê Eu achei muito legal a atitude que ela fez e se preocupar da frente dela não ter gostado do perfume, mas fez tempo que ela vendeu e querer agradar, pegando uma outro perfume que é gratuitamente, pegando para ela. Como o nome dela rodando. Exatamente. E para ela fazer isso, ela passou por cima do ego dela. Porque normalmente quem é empreendedor, poxa, quem tem um negócio sabe o quanto trabalho dá para ter um negócio. Às vezes você vê uma pessoa que fala, não gostei, o ego já fala assim, poxa, eu trabalhei tanto, é uma coisa que eu me esforcei tanto e a pessoa não gostou. E às vezes ela se sente ofendida, às vezes toma decisões que não é tão importante. Agora no caso dela, ela não. Antes do ego dela, ela pensou, essa é a voz do cliente, é isso que o cliente mostrou para mim que ele quer isso. Ela viu uma necessidade e ela desenvolveu a solução para aquela necessidade dela. Virou o jogo, porque se alguém vai dar essa Laís, né, ele vai falar assim, não gostei, a pessoa já ia ficar meio assim de ter comprado também, né? Agora ela perdeu o jogo, porque a gente vai ficar alta. Olha só. Eu lembro quando você estava falando do jogo de tênis, eu lembro que eu fui com o André falando do jogo vídeo, e ele estava, acho que não sei quantos cents perdendo, e ele foi para o vestuário, tomou um banho, voltou e virou um negócio de lavado. Faz muito tempo que ele deu esse exemplo. Mas o jogo não estava a favor dele. Na verdade, ele provocou o adversário, ele quebrou o ritmo, ele estava perdendo, usou o tempo de. Teoricamente, ele poderia falar salva no banheiro e tal, 20 minutos até ter eventos aí. Que quebra o ritmo de quem está no. Você pega um trem que está lá, 150 por hora, todo vapor, né? De repente você tira o gás dele até ele retomar. O Djokovic faz muito isso, assim, não se muda, mas ele
Ele aproveita dessa Aí regra. aqui, aí chama o médico, faz fisioterapia, ele quebra a ritmo. Por isso que a torcida não é muito a favor dele. Esse jogo assim, que a torcida não está muito a favor do Federer, né? Aí o jogo já tinha ganhado 2-1, estava 5-2 o Federer. O Federer fez um ponto, a torcida. E queria que o Federer, né? As pessoas não têm muita empatia, a gente não faz essas situações. E ele voltou e virou o jogo. Aí o pessoal foi brincando. Que tinha no banheiro, né? E eu já vi várias jogadas do Federer fazendo. Nossa, o Federer ele é magnífico para fazer isso. Parece que ele gosta de ganhar de virada, porque ele deixa primeiro, parece que ele deixa o primeiro oponente chegar ganhar dele para depois ele virar, porque ele faz isso sem essa quebra. Né? Ele basicamente faz o que o Djokovic fez em quadra, que é reorganizar a cabeça dele, só que durante o jogo. O Federer pode estar assim. Imagina um jogo, uma partida, né, um ponto em que se o oponente ganhar ele é campeão e você perde. É o último ponto, tá? É o championship point, né? Imagina como é que você joga um jogo onde você sabe, se você perder, acabou o jogo, você perdeu o campeonato. Imagina a pressão sobre você. E assim, perdeu o campeonato e está valendo 3 milhões de euros. Um grande prêmio enorme. E o Federer... E o Federer, ele joga num jogo desse com uma tranquilidade. Ele sabe que se ele perder, acabou. Ele joga assim, parece que ele está jogando no treino dele, sabe? Um equilíbrio, e normalmente ele ganha o ponto, ele não deixa perder. Aí já vi jogo que ele passou 3 vezes por isso. 3 vezes, se o oponente ganhasse, era campeão. E ele matou as 3, virou o jogo e foi campeão. Às vezes ele vê uma fraqueza no adversário, por estar em vantagem. Pode ser. Né? Pode ser. E aproveita que né, sei lá, tem o adversário está ganhando, às vezes ele está mais tranquilo, ele só favor. Isso ele comenta um pouquinho nesse livro, que é muito legal, porque no tênis acontece realmente. Quando você começa a ganhar muito seguido, você começa a ficar mais confortável. Porque você fala assim, não, estou bem. E quando quem está perdendo, se você começa a perder muito, você começa a ficar mais desconfortável. E a pressão começa a ganhar mais. Aí o ser 1 começa a ficar mais agressivo contra o ser 2 e você começa a perder performance. E aí até ele comenta aqui, que um exemplo, ele fala assim, se você quiser, por exemplo, desarmar o seu oponente, não é brincadeira, se você estiver jogando tênis com um amigo seu, e ele começa a fazer uma sequência muito boa, começa a ganhar muito, na hora que você for trocar a quadra, chega pra ele e fala assim, nossa cara, você tá ganhando uma atrás da outra, o que você fez? Só fala isso. Que aí ele vai começar a pensar, nossa, o que eu fiz para ganhar? Ele vai começar a pensar sobre as jogadas dele, e quando você começa a pensar sobre as suas jogadas, você começa a perder, porque aí você sai do natural e começa a dar instrução para você. Diz, não, agora eu estou jogando bem mesmo, deixa eu fazer o que eu estou fazendo para continuar ganhando bem. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um movimento assim. Aí você começa a se focar no seu movimento, enquanto que antes você estava focado no jogo, você estava se divertindo, né? E às vezes você quebra Por quê? Você mudou a configuração mental ali. Né? Então o tênis é muito legal porque ele mostra sobre isso. Um outro exemplo também que ele fala aqui também, que quando você pega uma câmera, você chama um jogador e fala assim, a gente vai gravar você batendo uma bola, você tem que acertar a bolinha, a latinha lá. Raramente ele vai conseguir por causa da pressão da câmera ali em cima dele. Agora, se ele chega para você e fala assim, não, eu vou filmar você jogando, mas não se preocupa onde você vai jogar não, só quero pegar você jogando mesmo. Finge que você está jogando com um ponto importante, finge que você tem autoconfiança, mas não se preocupa onde você vai jogar não. Normalmente esse jogo ele consegue acertar na tinta, ele consegue se dar bem. Porque não tem mais aquela pressão dele mesmo em cima dele, em executar um serviço bem feito. Agora não, eu posso jogar para fora que ele não está pegando onde a bola está caindo, está filmando eu tenho que mostrar que eu estou jogando bem. Então, como muda a configuração da cabeça em determinadas situações. E esses caras, o Djokovic, o Federer, o Nadal, eles conseguem mudar isso, eles têm a autonomia de conseguir estar perdendo, e eles falam, não, agora eu vou começar a ganhar. Eles mudam a configuração mental, e acho que isso é total inteligência emocional, você conseguir ter controle a esse ponto das suas emoções, a ponto de falar, não, agora eu vou jogar para ganhar. E muda a configuração. Então isso são exemplos radicais aqui, eu acredito, no mundo do esporte, mas muito aplicado no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, onde a gente às vezes está num dia difícil, um dia está acontecendo tudo errado, e sua vontade é xingar todo mundo, e você consegue manter a calma, você consegue fazer uma brincadeira,
está acontecendo um monte de coisa e você consegue, né, mesmo naquela situação, você consegue se manter, mostrar para as pessoas que você está calmo e ainda tomar decisões importantes, né? Às vezes você tem uma equipe que está toda desesperada com uma situação e você fala, não, pessoal, está tudo sob controle, vamos fazer assim, vamos seguir e tal. Você conseguir coordenar equipes numa situação dessa, entra muito essa habilidade de você configurar mentalmente de uma forma inteligente, né? Então isso é muito bacana. E aí você me perguntou como que faz isso? Porque tem bastante... Eu sugiro esse livro aqui, é muito bom. Ele coloca na prática no tênis também mesmo. E ele explica como que você silencia o ser que tá te impedindo, né? Você deixa de fazer julgamento e começa a deixar o ser 2, que é a sua habilidade, realmente a real habilidade. E o ser 2, a real habilidade, ele não precisa de um instrutor, é igual uma criança. Por que uma criança aprende a andar, sendo que ninguém explicou para ela como é que faz para andar? Como é que a criança aprende a falar, sendo que ninguém deu aula de português para ela? Deus já nos fez de uma forma que a gente consegue aprender observando. E o ser 2, quando a gente tira o ser 1 do meio, aquela pessoa que critica, aquela pessoa que condena a si mesmo, só de observar a gente consegue aprender a jogar tênis, a gente consegue aprender a falar inglês, a gente consegue aprender a falar melhor em público, né? A gente só tem dificuldade de aprender porque existe alguém dentro da gente mesmo impedindo, fazendo julgamento. Nossa, você estuda e não consegue aprender. Nossa, você está tentando falar várias vezes em público e fica ruim. Nossa, sabe? Os auto-julgamentos é o que nos impede, que nos limita, né? Sendo que, na verdade, lá no fundo existe uma pessoa real, excelente, um valor enorme que é possível você desenvolver, mas às vezes a própria autocondenação, né, acaba limitando isso. Então eu comento bastante sobre isso, é muito legal. Eu faço o tênis, mas esse cara aqui, ele criou o conceito de coaching, né? Ele dá palestras para corporações, para empresas, né? Mostrando essas técnicas que ele ganhou como treinador, com tênis, agora na vida do empreendedor, na vida pessoal, na vida do dia a dia. É bem legal. Mais algum comentário? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Amém.